Bom, estamos iniciando aqui o nosso bate-papo. Recapitulando, você pode estar ligando 2379-4733. Estamos com o Elton, André, o telefone, prontos para receber as suas ligações. Ou mande e-mail aqui para a gente. O e-mail já entra diretamente no estúdio, que é betfrate.vidanatural@hotmail.com.br. Bom, doutor Celso é médico homeopata, ortomolecular, nutrólogo, escritor e diretor da Associação Mundial de Íris Diagnose. E a gente hoje escolheu um assunto que é uma pesquisa bastante recente, falando sobre alimentação. É uma pesquisa feita por um médico que, inclusive, tem vários blogs sobre saúde nos Estados Unidos. Suécia. Suécia. Na Suécia, exatamente. E aí ele lança essa bomba, que a Suécia torna-se o primeiro país ocidental a derrubar as normas de alimentação. Né, Celso? Hoje a gente vai falar sobre isso, que eu sei que é polêmico, né? Apesar que a gente vem também já, ao longo dos anos, falando o que ele está falando hoje. É verdade. Que ele está até afirmando, né? Beth, escrevi um livro Pressão Alta, Pressão Baixa, talvez 2006, alguma coisa assim, né? E nesse livro tem um artigo da revista Associação Paulista de Medicina, se não me engano, número 93, alguma coisa assim. E está à disposição lá no meu site, né? Onde alguns cientistas, alguns autores já questionavam naquela época o efeito do colesterol nas doenças cardiovasculares. Então, é uma coisa que todo mundo sabe. Põe o tempo, não é? Todo mundo sabe. E para corroborar essa pesquisa também, teve um cientista de Boston que também fez um estudo muito grande, onde ele mostrou que não há nenhuma correlação entre os níveis de colesterol e doenças cardiovasculares. Não é? O que a gente sabe, à luz da medicina ortomolecular, da terapêutica ortomolecular, o problema, né, é o colesterol, o LDL, o chamado mau colesterol, quando ele está oxidado. Né? O que é a oxidação? Se você pegar uma maçã e cortar uma maçã, né, aquele escurecimento que tem na maçã, né? Aquilo é oxidação, é o efeito do oxigênio nas células da maçã. O problema do colesterol é quando esse LDL, esse chamado, entre aspas, mau colesterol, ele está oxidado. Então, se a pessoa estiver bem equilibrada, não vai ter problema algum com relação ao colesterol. Aliás, ele é necessário para a síntese de várias vitaminas, principalmente a vitamina D, não é? Vitamina D e vitamina E, que está intimamente ligado ao metabolismo dos ossos e também para evitar assim, a oxidação do organismo como um todo. Celso, eu tenho uma matéria. Posso entrar, matériazinha? Por favor. Por favor. Então, vamos à nossa matéria e aí a gente já volta a conversar sobre um assunto que tenho certeza que interessa todo mundo. Muito, né? Muito. A Suécia torna-se o primeiro país ocidental a derrubar as normas de alimentação. Manteiga, azeite, creme de leite, bacon não são alimentos nocivos, muito pelo contrário. A gordura é a melhor coisa para aqueles que querem perder peso. E não há nenhuma conexão entre uma alta ingestão de gordura e doença cardiovascular. Quem disse é o Dr. Andreas Enfeldt, que é um médico sueco. O Conselho Sueco de Avaliação de Tecnologias de Saúde soltou, então, esta bomba. Depois de uma longa investigação de 2 anos, a revisão de 16 mil estudos, o relatório, o tratamento dietético para obesidade, derruba as diretrizes alimentares convencionais para as pessoas obesas ou diabéticas. Esse relatório transforma os conceitos atuais de cabeça para baixo e defende uma dieta com baixo teor de carboidratos e rica em gordura como a arma mais eficaz contra a obesidade. O comitê de especialistas foi composto por 10 médicos. Muitos deles eram céticos a dietas de baixo carboidrato no início da investigação. Bom, é o que a gente vai ver agora com
o doutor Celso, né? A gente pode ir por partes nesse pensamento que você fez, né? Você falou assim, no mundo ocidental. Sim. Não é? Porque se você for ver no mundo oriental... A coisa é diferente. Diferente, né? Exceção do Japão, que tem toda aquela dietética própria, adaptada a eles, não é? Nos países tipo China, né? Eu fui visitar minha filha em Singapura lá, então você vê as pessoas comem de tudo, não é? Então, no Oriente... Mesmo os franceses, a gente já falou sobre isso. Eles comem gordura, muita né? gordura. Tudo lá é com manteiga. Exatamente. Na verdade, é gordura saturada, mas também não é assim gordura saturada. Porque se você for verificar bem as gorduras, os componentes dela, ela não é totalmente saturada. Tem ali o componente insaturado na própria gordura de porco, tem o componente insaturado ali. Na manteiga tem um componente insaturado. Então, o que esse trabalho fala, e o pessoal tem visto, é que a coisa caminhou assim só por calorias, né? Então, quer dizer, a única preocupação... Era a caloria. E, na realidade, não deve ser a única preocupação. Para quem quer perder peso, a preocupação até então, não importa de onde vem o alimento, a origem. Por que isso, Beth? Porque a gordura que é sacietógena. A gordura é que sacia o apetite. Entendeu? A gordura é que tira o apetite. Então, se você for pensar no que eu sempre falo aqui, no que Hipócrates, pai da medicina, disse, em termos de alimento, nada faz mal, nada faz bem. Tudo depende da quantidade. Tudo depende da quantidade. Aí vem um sujeito chamado Lucrécio que falou, a mesma carne que alimenta o homem pode envenenar o outro. Então, logicamente, se você comer aquilo que te faz bem, moderadamente, inclusive a gordura, isso vai ser salutar para a saúde. Vai ser muito bom para a saúde. Então, é um mito, na realidade, que deve ser derrubado. Porque você pega os franceses, o pessoal fala assim, o paradoxo francês. Eles atribuem ao vinho. Eu não atribuo só ao vinho. Eu atribuo, em parte, ao vinho, né? E talvez, em maior escala, a própria gordura. Né? Você pega o cassoulet, por exemplo, deles lá, não é? É com gordura de porco. Antigamente você vai para Minas Gerais, eles cozinham muito com gordura de porco, não é? E eles são saudáveis. Eles são longevos e são saudáveis. Tá? Então é muito importante que a gente volte a comer como a gente comia antes. Essa é a minha tese, que a gente sempre fala aqui. Comer comida. Comer comida. Então, você pega uma pessoa que faz uma refeição, 2 folhas de alface, um tomate, e achando que ele vai emagrecer, ele não vai emagrecer. Se fosse assim, o elefante não engordava. Não é verdade? Que o elefante só come vegetal. Sim. Não é? Na realidade, no meu entender, o que mantém a saúde de verdade é um equilíbrio entre as gorduras, inclusive as chamadas saturadas, que se atribuiu um rótulo muito ruim para elas, quando na realidade elas são salutares. E quem que fez tudo isso, Beth? Tem uma indústria por trás disso. Não é? Por trás disso, no sentido de vender medicamento, né? No sentido de adoecer as pessoas, que as pessoas que comem de uma maneira salutar, você vai na Itália, por exemplo, da Itália, se cozinha com banha de porco. Não é? Até hoje, Até certo? hoje, Beth, até hoje. Aliás, a Europa é resistente a esses modismos que o pessoal aplica pra gente aqui e a gente aceita. Então, quem manipula é os Estados Unidos. São as indústrias. As indústrias interessadas nisso. A indústria interessada, por exemplo, no comércio da soja. Não é? Então fazem um monte de propaganda. Eu fui uma vez dar uma aula em Rondônia, Beth. É a coisa mais triste que existe. É ver toda aquela floresta devastada para plantar soja. Não é? Porque é lucrativo. É lucrativo. Então o que acontece? O pessoal fala, comer carne faz mal. Você tem que comer carne de soja. Não é? E a soja, a gente vem falando aqui, a soja é uma porcaria.
A soja, de um modo geral, é uma porcaria. E até com o dano ambiental que ela causa. Então você pega, por exemplo, tudo tem soja. Esses sucos têm soja. Não é? O leite de soja, ele é muito rico em ácido fosfórico. O leite de soja tem a mesma correspondência para desmineralizar o organismo quanto o refrigerante. Você percebeu? Mas se a soja for... Qualquer soja. Você veja bem, a maior prova de que a soja faz isso é que eles estão adicionando o quê? Cálcio à soja. Entendeu? Acontece que você tira do organismo um cálcio fisiologicamente bom. Um cálcio nobre, que é o cálcio ionizável, que chama. E você vai colocar um cálcio que você não sabe se vai ser absorvido. Essa que é a questão. Não é? Então, por quê? Porque o organismo, Beth, ele se adaptou ao longo das eras, aquele apetite que eu chamo de filogenético, que é da célula mais simples, uma ameba, até o mais elevado, supostamente o homem, né? Que eu acho que a gente é pior que uma ameba, né? No que tange a natureza, essas coisas todas, né? Isso chama-se filogênese. É um apetite que foi adquirido ao longo da evolução do ser humano. Existe outro apetite chamado ontogenético, que esse é vertical, esse aqui é horizontal. A espécie em relação à própria espécie. O que o homem come aqui e o que o homem do Japão come, é diferente. O rim do japonês, por exemplo, não está preparado para comer tanto sal que nem a gente come. Né? Então, há que se observar essas coisas todas. Então, esse programa que o pessoal faz, por exemplo, você desmata toda a floresta até lá em cima. Você tirou de lá a agricultura familiar. Você tirou de lá aquelas famílias que viviam disso e viviam saudáveis. Então, até filosoficamente, se a gente for colocar nesses termos, tudo isso que o pessoal prega é prejudicial. Logicamente que, filosoficamente, eu respeito uma pessoa que não queira comer, mas é importante que ela saiba que vai fazer mal. Né? Como médico, filosoficamente eu respeito, mas fisiologicamente, não. Não é? Então, é um assunto até bastante polêmico, né, Celso? Aqui o Elvio Sinclair diz assim, o leite de soja, por que não é benéfico? Aí você acabou de explicar, né? Não é benéfico porque existe muito ácido fosfórico ali. Tem uma relação no organismo cálcio-fósforo. Coloca, por exemplo, o cálcio em numerador 200 de cálcio. Coloca fósforo em denominador 100. Vai dar 2, não é isso? Essa é uma constante que o organismo vai manter, custa o que custar. Então, se você aumenta muito o numerador, vai ter que aumentar, ao contrário, denominador vai ter que aumentar numerador para manter a constante. E vai roubar o cálcio nobre, de osso, de dente. É a mesma relação do refrigerante. Uhum. É a mesma relação por causa desse ácido fosfórico, não é? E a Débora Araújo diz assim, que quem tem problema de fígado deve se alimentar então de quê? Porque a gente falou que a gordura faz mal para o fígado. Quem tem problema. Não faz. Moderadamente, não. Eu estou afirmando que não faz. Eu afirmo aqui que não faz. Entendeu? O problema do colesterol não é pela ingestão do colesterol. É um problema metabólico do fígado. Uhum. Entendeu? Problema metabólico. Então não tem nada a ver se come ou se não come. Agora, o que a gente vê, eu não sei se o Lazário tem essa observação, está aumentando muito o número de gordura no fígado. De esteatose, não é, Lazário? É. Por quê, Celso? No meu entender, é a própria falta do colesterol, em quantidade adequada. No organismo? No organismo. Colesterol normal, que todo mundo tem, né? O que você tem pela ingesta, né? Sim. Pela manteiga, que você tem, por exemplo, que você cozinhava com banha de porco, pelo queijo, essas coisas todas. No meu entender, ele passa a sintetizar. Né? Não sei se o Lazário quer falar alguma coisa, né? O que a gente tem observado que aumenta a gordura no fígado é um achado médico para indivíduos acima de uma certa faixa etária. Então, eu acho que a porção que o ser humano come também cresceu. Os tipos fast food, o indivíduo come quantitativamente muito mais.
E qualitativamente se torna uma coisa inferior, porque ele só se sacia com aquela quantidade que é acima do necessário real mesmo. Porque não tem a gordura. Você quer ver um exemplo muito deletério pela falta da gordura, do colesterol? Antigamente, nos bancos da faculdade, quem que tinha a predominância de cálculo de vesícula? Eram os 4 Fs, né? Era fêmea, F de fêmea, Forte. de mulher, forte acima dos 40 e gorda, fat. Entendeu? Era mais ou menos assim. Hoje, você vê cálculo de vesícula em meninas, ainda é mais mulher, de 22, 23, 30 anos. O que significa isso? E foi principalmente com o advento da margarina, que é uma gordura trans. Essa, nem passe por perto, por favor, né? Então, o que acontece? O colesterol da manteiga, da carne de porco, ele contrai a vesícula biliar. Entendeu? Ele tem um efeito que a gente chama cinético na vesícula biliar. Então, na medida que você não tem o colesterol, né, a vesícula não contrai. Ela não elimina os sais biliares lá para o intestino. O que fica? Fica armazenado lá e vai formar cálculo. Veja só. Né? E o que os sais biliares fazem? Eles emulsificam a gordura. Então, eles quebram a gordura em partículas. Né? Quando você coloca detergente numa gordura, faz aquilo lá. Então, você imagina a falta, né, da gordura na eliminação de sais biliares se não tiver. O efeito é muito grave para a saúde, Beth. Não é só na vesícula, não vai formar hormônio. Mas, né? Celso, a pergunta, né? Por que comendo gordura você emagrece? Porque... Agora, também concordo que um baixo nível de carboidrato é importante para quem quer. Não, o baixo nível é o que eu tenho dito aqui. Se eu fosse falar assim de um alimento que pode complicar para mim, é o açúcar branco. Esse é o vilão. É o vilão. E há trabalhos demonstrando que quando você diminui a ingestão de carboidrato, você aumenta a tua saúde e aumenta o teu tempo de vida. Agora, Beth, por que emagrece? Porque a gordura é que tira o apetite. Ah, ela é que sacia. Ela que sacia, ela entra em nível de intestino ali, alguns receptores aí que não vou falar o nome técnico, ela que sacia. Então, não é que você tem que comer uma lata de banha, né? Que você tem que comer 40 mil bistecas de porco, não é isso. Um pouquinho que você coma cai naquilo que Hipócrates fala. Nada faz bem, nada Depende faz da mal, quantidade. depende da quantidade. Agora, o que pode acontecer, pode ser que alguém fale assim, mas eu não me dou eu não me dou bem com carne de porco. Tem pessoas que não se dão bem. Sim. Como tem pessoas que não se dão com carne vermelha. Sim. Entendeu? Eu sempre, desculpa, eu vou falar do meu exemplo. Claro. Eu como gosto de tudo, mas eu me dou muito mal com maracujá. Me faz mal. Você já falou Então, mesmo. a mesma carne que alimenta o homem... Parece a mesma que é um coisa, inofensivo. Inofensivo. Não é, mas para mim faz mal. A impressão que é. né? O pessoal fala, o que você sente? Eu falei, eu sinto uma gastura. né? O pessoal acha que você tem, eu estou com gastura. Não é? Então, ressalvado essas exceções, que está ligada ao que o Lucrécio disse, né? A mesma carne que alimenta o homem e o outro, pode e deve comer gordura saturada. Outro dia eu estava vendo uma entrevista de um gaúcho, que os gaúchos são longevos lá. E eles comem muita carne. Logicamente, dentro desse apetite aqui, ontogenético, né? Da espécie em relação à própria espécie, o gaúcho está preparado para isso. Talvez um amazonense não esteja, que ele só come lá aquela coisa toda. Então, tem que se levar em consideração todas essas coisas. Porque senão, Beth, é uma coisa muito burra, né? Desculpa, sabe se eu estou sendo, mas é uma coisa muito burra. Mas você acha que tem a ver também com o nosso clima? Nós vivemos num país tropical, Celso. O que tem? Você sabe, por exemplo, na medicina chinesa, que, por exemplo, quando está calor, você coloca alimento quente para dentro? Isso é verdade. Entendeu? Na dietética chinesa dentro. A feijoada, por exemplo, a rigor, não é para come no inverno. É para ser comida no verão. Né? Você vê que na Bahia, aquela coisa toda. O sorvete, por exemplo, é para ser chupado aonde? No verão. No verão, no frio. Lá. Nos países frios. Originalmente é assim, em países frios. Então, o que o pessoal fez, e o pessoal de marketing sabe muito bem isso, eles sabem fazer tudo, isso. Né? É lógico, bagunça estabelece a confusão.
A rigor, a gente deveria comer como a gente sempre comeu. Antigamente, nossos avós, Eu né? estava vendo, Nazário, uma senhorinha de quase 100 anos, 102 anos no Japão. Exatamente. E chegando, por exemplo, essa privação de gordura, no seu dia a dia de consultório, tem notado algum aumento de doenças neurodegenerativas por privação de gordura? Existe isso? Eu acho que existe. Porque o que vai acontecer com a privação de gordura? Sim. Quem vai formar a bainha, você imagina o nervo, né? Sim, você sabe, sim, vou explicar para quem não entende. Você tem lá o nervo, sim, aquela capinha, o nervo, mielina. A mielina, a correspondência, imagina um fio de eletricidade. Desencapado. Desencapado. Aquela coisa em torno do fio é a bainha de mielina. E ela precisa de gordura, de fósforo lipídio, é exatamente a gordura que precisa ali. Então, é lógico que vai ter problema, né, na formação de células, essas coisas todas, né? Sim. Celso, a gente está mostrando lá, umas picanhas com essa gordura. Não precisamos exagerar, né? Não, pode comer assim. Vamos ser sinceros. É um pedaço. Vai comer um quilo. Porque se você for pensar a quantidade de proteína, lógico que você vai numa churrascaria, você vai abusar. E deve, né? Não vai deixar Uma vez ou outra. Uma vez ou outra, né? Mas, por exemplo, a quantidade necessária de carne para a gente é 1 grama por quilo de peso. Então, uma pessoa que tem 1,70 m, ela precisa de 70 gramas de proteína, né? Que não precisa ser necessariamente só da carne, vem de outras coisas. É uma porpeta. É uma porpeta, não precisa mais que uma porpeta, né? Então, se a pessoa come essa quantidade por dia, é salutar, faz bem para a saúde. É o inverso que é problema, né? Quando a gente perdeu toda a nossa tradição, principalmente em São Paulo aqui, né? As pessoas começam a adoecer. Aquela obesidade dos Estados Unidos lá, né? Se deve aos fast food, como o Nazário falou, né? Muito carboidrato. Muito carboidrato, que o problema é o carboidrato. Ao refrigerante, que desmineraliza. Por outro lado, tem muito carboidrato, tem muito sódio também. Não é? Então, uma alimentação que a gente faça, como a gente sempre fez ao longo da cultura do Brasil, certamente não vai ter problema de saúde. Agora, quanto mais gente adoecer, mais remédio vai vender. Então, a pessoa que tem colesterol, principalmente na terceira idade, que a doença do idoso é colesterol alto, pressão alta e diabetes. Qual a dieta indicada, Celso? Beth, é complexo, tá? Uma pergunta que requer, né? Mas assim, isso é uma doença que a gente chama de doença metabólica, não é? Mas ele pode comer de tudo? De tudo um pouco, claro que pode. E deve, né? São doenças sim. Agora, eu acho assim, o ideal é que não se chegue a isso. Sim. Os meus pais chegaram a 90 anos sem problema algum, comendo de tudo. Celso, maravilha. Maravilha, né? E vou falar uma coisa até assim, não, né? Meus pais também. Tem Namora... 86 anos. E vou falar uma coisa, desculpe, né? Eles namoraram até essa idade. Tanto meu pai como minha mãe. Não é? Então, saúde, né? É saúde. É lógico, né? Se você come lá direitinho, come colesterol, você vai fazer hormônio, né? Se você não tiver substrato, matéria-prima, né? Tijolo, cimento, argamassa, cálcio, magnésio, colesterol, essas coisas, você não vai formar, Beth. É uma coisa muito... Óbvio, a bioquímica, né? É clara. Não tem nada para ficar se pensando, né? Então, agora até fez eu me lembrar de bons anos atrás que saiu o livro do Dr. Atkins e falando, você come carne e ele aboliu o carboidrato. E foi uma revolução. Aí ele sumiu. Hoje voltou a dieta do Dr. Duncan, que é base de carne, você come quanto você quiser, mas baixo carboidrato, muito pouco, de preferência a quantidade de carboidrato que é necessário, eu sou contra a dieta do Duncan, né? Né? Entendeu? Eu acho que um pouco de carboidrato você precisa. De carboidrato de qualidade. De qualidade. Entendeu? Porque a caloria de um alimento não é igual à caloria da outra. Sinto muito o pessoal que atua nessa área e prega isso. Que caloria é caloria, não importa de onde vem. E mesmo assim, se você for pensar, a proteína qualitativamente não é a mesma coisa. Você pega, por exemplo, a dietética chinesa, a carne de porco, para eles é diferente qualitativamente do que a carne de boi. A carne de porco agrada o rim.
O carne de boi agrada o baço pâncreas, a carne de ave agrada o coração. Daí a necessidade de você comer todos os alimentos, entendeu? Isso é imprescindível. Em pequenas quantidades. O segredo é pequena quantidade e perceber aquilo que faz bem. Aquilo que faz mal, corta. Entendeu? Então, eu acho assim, se você pega o que deve ser de carboidrato numa dieta? 10% da caloria. 10 a 15%. Porque também a célula precisa, Beth. Eu tenho visto, peguei semana passada, uma menina com problemas hepáticos, né? Porque ela foi para a academia, o professor de educação física lá deu uma orientação para ela que ele não deveria dar, né? Nessa dieta só à base de proteína, ela teve lesões hepáticas. Excluímos todas as infecções, as coisas todas. O que a gente acha que foi devido a essa dieta excessivamente proteica? Porque também vai depender do tipo metabólico, Beth. Entendeu? Da pessoa, uma pessoa que precisa de mais colágeno, entendeu? Do que a outra. Você pega uma criança até os 2 anos de idade, ela é gordinha, tudo, ela precisa daquilo lá para quê? Para ela formar, depois ela emagrece. O pai e a mãe ficam preocupados, falam que não, mas já precisou, que é uma fase anabólica de construção. Anabolismo é construir, catabolismo destruir. Quando a gente fica mais velho, entendeu? A gente vai destruindo. É mais catabólico. Então você precisa de uma quantidade também de carboidrato, uma carboidrato de alta qualidade. Alto nível, né? De preferência, carboidratos complexos, né? Farinha, mandioca, essas coisas se não tiver alergia. E também se fizer uso do açúcar, o açúcar mascavo. Entendeu? Essa é a minha opinião de tudo isso. Agora, é muita polêmica quanto à farinha branca, né? Se puder substituir a farinha branca... se puder, melhor, né? Mas também, Beth, a pessoa que gosta, né, não vai se privar de um pão francês. Não vai. Por exemplo, teve pessoas que eu conheço, né, que se privou um dia de ovo, né? Não é? Eu conheço muito bem essa pessoa, não é? E o ovo, hoje sabe-se que o ovo, naquela época... Já era, né, Nazário, o padrão de valor biológico, o ovo. Sim. Aí desmistifica. Eu adoro ovo. Entendeu? Então, veja só, tudo isso está sendo desmistificado, porque é um interesse para se vender remédio, de se adoecer e vender remédio depois. Agora, só para a gente encerrar, você acredita que essa pesquisa que está aí na internet, para todo mundo ver, é bem recente, que ele abole baixo carboidrato e mais carnes, tanto magras quanto gordas. Você vê... De um modo geral, acho que é isso mesmo. Você vê que a gente pode visualizar um futuro nessa mudança de alimentação, ou você acredita que o nosso governo, os interesses financeiros, econômicos, vai abafar essa pesquisa e nada vai mudar, vai continuar igual? Olha, eu acho assim. Eu acho que existem políticos honestos. Graças a Deus que tem, né? Eu acho que se o político, se ele tivesse a consciência de que ele pode fazer um bem maior, mais do que, por exemplo, um médico falando, né, Nazário? Se ele tivesse uma postura digna dele, perante Deus, eu acho que poderia. Mas aqui no Brasil, eu acho que o número de desonestos é infinitamente maior, entendeu? Eles enxergam o próprio umbigo, não é? Só, né? Só. Mas vai chegar um dia neles também tudo isso. O que eles estão fazendo com o país, vai chegar um dia neles também. É impossível que não chegue. Vamos acreditar que um dia as coisas vão mudar e nós estamos vivendo mais, né? Mas a gente tem que viver com segurança, com saúde, não doente, né? O Hahnemann falava uma coisa, o pai da homeopatia, né? Ele falava assim, o homeopata só tem certeza se ele acertou o medicamento homeopático se o paciente dele morrer em ataraxia. O que é ataraxia? Morrer velho, dormindo, na cama. Entendeu? Meu pai morreu assim, né? Então, o objetivo, quando a gente vem aqui falar tudo isso, né? E de uma certa maneira se expor, né? Porque claro. a coisa vem... É que se uma pessoa, uma única pessoa, aceitar isso foi bom para a saúde dela, eu me sinto de dever cumprido, missão. Fiz a minha lição de casa e você também. Claro. Por isso que a gente faz isso aqui, né? Sem dúvida.
Bom, O doutor Celso, como sendo professor de ortomolecular, podia dar uma colher de chá e explicar para nós sobre dietas extremas, tipo vegetariano, que dá uma carência extrema de vitamina B12. Isso pode dar um infarto agudo do miocárdio, coisa dessa natureza. Podia falar alguma coisa disso? Ô, Nazário, eu vou falar uma coisa para você. Sim. O problema da dieta estritamente vegetariana Sim. é que alcaliniza demais o organismo. Ah, sim. Alcaliniza demais, né? Sim. Então, o exemplo que eu sempre cito é quando a pessoa está muito alcalina, a urina alcalina, vai formar o cálculo, lembra do cálculo coraliforme? Sim. É um cálculo que vai moldar o rim todo da pessoa. Entendeu? Então a gente pega. E outra coisa que tem muito por aí, essa coisa de que o organismo tem que estar alcalino. Essas águas alcalinas. A água alcalina é medicamentosa, não é para tomar direto. Tá. E eu fiquei sabendo esses dias, eu não vou citar o nome da pessoa, porque eu não posso. Né? Claro. Né? Mas quando se falou muito dessa coisa de água alcalina, já tinha um acordo prévio, entendeu? Poxa. Já tinha um acordo prévio com isso daí, entendeu? Essa que é a questão toda. É tudo dinheiro. Então, a pessoa vem, fala uma coisa, mas ele já falou, faz isso, eu ganho tanto, por isso eu falo isso. Tá bom? Infelizmente, é isso que acontece. É uma prostituição da profissão dele. Pois é. Então, pelo amor de Deus, né? Eu estou com 63 anos, vou para 4, já tenho o direito de falar isso, tenho 40 anos de medicina, né? Não caia nesse modismo. Não caia em modismo de ninguém. Por mais marketing que ele tenha, por mais bonitinho que ele seja, entendeu? E não é, né? E também não é. Então não caia nesse modismo, porque isso vai fazer mal para a saúde. Sem dúvida. Bom, finalizando, Celso, vamos comer a comida que fazia nossos avós, né? Nossa, por favor, né? Arroz e feijão, um bifinho, uma salada. Uma verdurinha, um legume. Um legume, um ovo, né? A carne de porco moderadamente, frango moderadamente, tudo, sabe? Se quiser ter saúde, é por aí. De tudo um pouquinho. De tudo um pouco. Celso, um contato. Tem o site, né, Beth? Está aí no vídeo, né? Acho que está no vídeo. E ali tem esse livro que eu escrevi, Pressão Alta, Pressão Baixa. Ah, está... Tá disponível lá? Disponível? Gratuitamente. E tem essa pesquisa que foi feita em Cleveland, acho que foi Cleveland, onde mostra que não se publicou nenhum trabalho decente, né, da relação do colesterol com doenças cardiovasculares. E pesquisa é bem essa que saiu da mulher aí do IPEA, né? Lembra? Fizeram aquela palhaçada toda, tiveram que voltar atrás. Então pesquisa é pesquisa. Sem dúvida. Né? Bom, quem quiser saber mais é www.batelo.med.br. Inclusive tem o livro do Dr. Celso disponibilizado neste site. Né, Celso? Que é pressão alta, pressão baixa. Tem vários lá disponibilizados. Tem vários, né? Inclusive o de alimentação. Comendo Do sol, sol. tá lá. Que tem todo o meu pensamento em cima de alimentação. Celso, muito obrigada, viu? Beth, Foi ótimo você. conversar aqui. Obrigado, Nazário. A gente Obrigado, Celso. volta a falar outras vezes mais desse assunto, né? Bom, gente, vamos chamar o nosso break. Volto rapidinho com o doutor Nazário, falando como remover verrugas plantares e a hiperqueratose, que é o calcanhar todo rachadinho. Tudo isso para você no próximo bloco. Até já. Com ótimo atendimento, professores habilitados, equipamentos modernos e de qualidade, a Runner oferece também ambiente agradável para a prática dos exercícios com toda a segurança e propriedade. Vocês que não conhecem a Boutique Show, tem que vir conhecer. A gente tem mais de 8.000 peças esperando por vocês. E o que a gente foca mesmo é ter